A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia, Missão para o Mundo. Isso mesmo. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo. Estamos aqui porque nós temos alguns alunos que estudam à distância e eu aproveito o meu canal, que é Crescendo com a Bíblia, para gravar estas aulas maravilhosas e abençoadas para os nossos alunos. Se você não é aluno, mas está gostando das aulas, dê um like, se inscreva. Você que é meu aluno também, faça isso, porque você ajuda o nosso canal a crescer e então a palavra de Deus será espalhada para muito mais pessoas, porque o YouTube acaba liberando os nossos vídeos para mais gente. Para você que está com a apostila, vamos encerrar hoje o Pentateuco com o livro Deuteronômio e já vamos entrar nos livros históricos. Muito bom! Diz assim a palavra do Senhor, aqui no sentido do texto da nossa apostila, explicando o que é o Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro e último do Pentateuco, e o nome significa segunda lei, do grego Deuteronomion, pois apresenta a repetição e renovação da lei. Está em Deuteronômio 17:18, cópia da lei de Deus para a nova geração de israelitas prestes a entrar na terra prometida. No hebraico se fala devarim, que significa estas são as palavras. Está em Deuteronômio 1, versículo 1. Eu já expliquei para vocês que os nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia é as primeiras palavras do primeiro versículo. Foi escrito por Moisés, e isso está registrado em Deuteronômio 31, versículo 9, e também do 24 ao 27. O livro registra 3 grandes discursos feitos por ele, por Moisés, nas campinas de Moabe, antes de sua morte. Entende-se que houve breve atividade editorial no tempo de Josué, no relato da morte de Moisés. É claro, Deuteronômio 34 não foi ele mesmo quem escreveu, provavelmente foi Josué. A intenção do Deuteronômio é ajudar o povo a entender que eles devem seguir as leis por amor, não porque Moisés mandou. Olha que bonito, né? O Moisés faz essa repetição para asseverar, né, assegurar que o povo cumpra a lei, não porque Moisés está mandando, mas por obediência a Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 4 vai falar sobre a revisão da jornada no deserto. Moisés relembra os principais eventos desde a saída do Egito, a rebelião dos espias, o julgamento no deserto e a fidelidade de Deus, e isso prepara a nova geração para confiar no Senhor ao entrar em Canaã. Veja que essa segunda lei, né, essa repetição da lei que está sendo feita, já está sendo feita para a nova geração. Não sei se vocês lembram, se você não lembra, leia a Bíblia, leia os 5 primeiros livros que você vai entender, porque é uma sequência da história, onde aqueles 10 espias se rebelam, querem ali fazer uma rebelião com o povo para voltar para o Egito, e o Senhor Deus diz para eles que até eles morrerem, de 20 anos para cima, todos morreriam naquele deserto por causa da sua rebelião. Então agora a geração que estava ouvindo a lei era aqueles jovens que tinham de 20 anos para baixo. Eles agora já estavam na sua idade adulta para ouvir e obedecer. Do capítulo 5 tem a repetição dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são reafirmados, lembrando o povo da aliança feita no Sinai e da importância de obedecer a Deus com o coração, não apenas com ações externas. No capítulo 6 ao 11 do Deuteronômio é o chamado à obediência ao amor de Deus, o famoso trecho: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6:4. Shema é o Shema Israel, destaca o amor exclusivo a Deus. Moisés enfatiza que a obediência deve vir do coração e que os mandamentos devem ser ensinados aos filhos e lembrados diariamente. Capítulo 12 do Deuteronômio até o 26 estão as leis civis, as morais e as religiosas. Deuteronômio atualiza diversas leis para a nova realidade do povo em Canaã.
justiça, pureza, liderança, adoração centralizada, cuidado com o próximo e a separação das práticas pagãs. Do capítulo 27 ao 28, nós temos as bênçãos e maldições. É muito bom esse capítulo. Moisés declara solenemente as bênçãos que virão com a obediência e as maldições resultantes da desobediência. Esse trecho reforça a seriedade da aliança e suas consequências. Ser povo escolhido de Deus não é para qualquer um, não. Tem que seguir na obediência ou virão as consequências. E do capítulo 29 ao 30 de Deuteronômio, nós temos a renovação da aliança. O povo é chamado a renovar seu compromisso com Deus, com a certeza de que ele é misericordioso e que mesmo após o castigo, haverá restauração se houver arrependimento. Dos capítulos 31 ao 32, nós temos o cântico de despedida de Moisés. Moisés ensina ao povo um cântico profético, está no capítulo 32, como testemunho da aliança. Ele prepara Josué para liderar e dar suas últimas instruções ao povo. E vem a morte de Moisés no capítulo 34. Moisés sobe ao Monte Nebo, de onde vê a terra prometida, mas não pode entrar. Ele morre ali e Josué assume a liderança de Israel. Moisés é lembrado como o maior profeta até então. Ele diz que Deus enviaria um profeta semelhante a ele, e esse profeta é Jesus. Aí nós vamos agora para as curiosidades do livro do Deuteronômio. Eu quero que você leia, aproveite para ler. Não fique só esperando a gravação ou só esperando a sala de aula para os meus alunos que acompanham em sala de aula. Leia em casa, aproveita, tem tanta coisa boa na nossa apostila, curiosidades bíblicas maravilhosas. Vem para a sala de aula com dúvida, vem para a sala de aula com perguntas, seja curioso. Você também que estuda à distância, mande perguntas se você não estiver entendendo alguma coisa ou não concordar com algo. Nós respeitamos a opinião de todos. A primeira curiosidade do livro do Deuteronômio é que Deus permite o divórcio em Deuteronômio. Olha isso! Na verdade está como uma pergunta, eu já estou afirmando, mas está assim, Deus permite o divórcio em Deuteronômio? Essa é a pergunta. Sim, em Deuteronômio 24:1 há uma lei regulando o divórcio, mas Jesus explica em Mateus 19, no versículos 7 e 8, que foi uma concessão por causa da dureza do vosso coração, do povo. Não é o plano original de Deus. Então, na verdade, essa permissão do divórcio aqui em Deuteronômio é por causa da dureza do coração do homem. Não é a regra, não é a lei. A regra é a união. A regra é até que a morte separe. O Senhor Jesus em Mateus 19 explica direitinho. Ele fala, isso só foi permitido por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. O que Deus uniu, que o homem não separe. Veja que Jesus ele dá todos os argumentos para que o homem não se separe da sua esposa por qualquer motivo, que é a pergunta que os fariseus fazem para Jesus. É lícito ao homem dar carta de repúdio por qualquer motivo? Então, esse é o ponto. Então, eu sei que tem pessoas que vão querer entrar aí em debates, em detalhes, porque repúdio é uma coisa, divórcio é outra, mas nesse texto de Deuteronômio 24:1 e de Mateus 19, eles estão se referindo à mesma coisa, que é carta de divórcio, porém a palavra usada aqui é repúdio, que pode ser também interpretado como divórcio, porque é afastamento. Então, não significa que a resposta de Jesus aqui, quando ele fala que aquele que casar com a repudiada comete divórcio, e aquele que repudiar a mulher e casar com outra comete adultério. Comete adultério, na verdade. O que casar com a repudiada comete adultério. E aquele que repudiar a sua mulher comete adultério. E aí as pessoas ficam dizendo que é porque foi só repudiada. Ou seja, houve só um afastamento. Na verdade, eles ainda continuavam casados. Não é isso. O texto está se referindo a divórcio. A questão é por qualquer motivo. É esse o ponto que Jesus pega firme. Ele diz assim, aquele que repudiar sua mulher, se divorciar, a palavra ali só foi substituída, por qualquer motivo, não sendo por motivo de infidelidade, adultério, prostituição,
Esse vai fazer com que a mulher seja, se ela se casar, ela vai cometer adultério, e se ele se casar, comete adultério. Porque o motivo foi um motivo banal, é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está restringindo o divórcio. Está dizendo assim, ó, não pode ser um divórcio por qualquer motivo. O divórcio só pode ser se for por infidelidade, se for por adultério, se for por prostituição, se for por qualquer outro motivo que tem como consertar, que tem como ajustar, que tem como resolver, não aceita o divórcio. Deu para entender? Uma outra coisa também interessante aqui nas curiosidades é que Jesus cita o Deuteronômio, sim, e com destaque. Ao ser tentado por Satanás no deserto, Jesus respondeu às 3 tentações com versículos de Deuteronômio, é isso mesmo, Deuteronômio 6:13, 6:16 e 8:3. E para você ver direitinho, vai em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, para você conferir. Qual a importância profética do livro do Deuteronômio? Em Deuteronômio 18:15, Moisés profetiza que Deus levantaria um profeta como ele. E o Novo Testamento aplica essa profecia ao próprio Jesus Cristo. Atos 3, 22 ao 23. Vá lá e confira. E também Deuteronômio fora do Pentateuco, aonde, em quais outros livros da Bíblia, o livro do Deuteronômio é citado? Mesmo fora do Pentateuco, que são os 5 primeiros, o conteúdo e a autoridade do livro de Deuteronômio são reconhecidos em outras partes da Bíblia. Em 1 Reis 8:53, durante a oração de Salomão na dedicação do templo, ele faz referência ao povo de Israel como a herança de Deus, ecoando expressões típicas de Deuteronômio, como em Deuteronômio 4:20 e Deuteronômio 9:26 e 29. Confira. Em 2 Reis 14:6, o rei Amazias segue o mandamento de Deuteronômio 24:16, poupando os filhos dos assassinos de seu pai. Esse texto mostra que a lei de Moisés estava viva e em uso mesmo séculos depois. Aqui a gente encerra o Pentateuco, os 5 primeiros livros, com o livro do Deuteronômio. Vamos agora para os livros históricos. Os livros históricos da Bíblia compõem uma importante seção do Antigo Testamento, relatando a história do povo de Israel desde sua entrada na Terra Prometida até o período após exílio babilônico. Eles mostram como Deus dirigiu, julgou, corrigiu e abençoou o seu povo ao longo dos séculos, destacando o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e a importância da fidelidade à aliança. Essa porção bíblica é formada por 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Uau! Eles não são apenas registros históricos, mas também carregam profundas lições teológicas e espirituais. Através deles, aprenderemos sobre liderança, obediência, idolatria, arrependimento e a soberania de Deus em meio às ações humanas. Vamos ver qual é a divisão desses livros? Conquista e posse da Terra Prometida. Josué relata a entrada de Israel em Canaã, a conquista da terra e sua divisão entre as tribos. Período dos Juízes. Juízes descreve um tempo de instabilidade espiritual e política, com ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Ruth, história de fidelidade e redenção durante a época dos Juízes, prepara o cenário para a monarquia. E aí vem o estabelecimento da monarquia, com 1 Samuel, a transição da liderança dos juízes para a monarquia, com foco em Samuel, Saul e Davi. 2 Samuel, reinado de Davi, suas conquistas e desafios. 1 Reis, Salomão, a divisão do reino e os primeiros reis de Judá. 2 Reis, continuação da história dos reinos divididos até o exílio babilônico. Revisão e retorno do exílio.
Primeira Crônicas, ou melhor, Primeiro Crônicas, enfatiza a genealogia e o reinado de Davi sob uma perspectiva sacerdotal. Segundo Crônicas, destaca o templo e os reis de Judá até o cativeiro babilônico. Esdras, retorno do exílio e restauração do templo. Neemias, reconstrução dos muros de Jerusalém e reforma espiritual. Esther, a preservação do povo judeu no exílio na Pérsia. Resumo da linha do tempo. Entrada em Canaã, Josué. Período tribal, Juízes e Rute. Reino Unido, primeiro e segundo Samuel. Reino dividido e exílio, primeiro e segundo Reis. História revisada com foco espiritual, primeiro e segundo Crônicas. Retorno do exílio, Esdras e Neemias, e preservação no exílio, Esther. Olha que bonito, né? Que resumo bacana. Então, nós vamos falar hoje sobre Josué. Se o tempo der, a gente ainda entra em Juízes. Se não, próxima aula a gente segue com pelo menos 2 livros de cada, tudo bem? Livro de Josué. Inicialmente, ele se chamava Oséias, no hebraico Oshea, que significa apenas salvação. Foi Moisés quem mudou seu nome para Josué, acrescentando o nome de Deus, Yahvé, ao início do nome, reforçando a ideia de que a salvação verdadeira vem do Senhor. Essa mudança está registrada em Números, capítulo 13, versículo 8 e 13, 16. Números 13, 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Números 13, 16, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Josué não apenas recebeu um novo nome, mas também uma missão divina: conduzir o povo à terra prometida, representando um líder fiel, cheio de coragem e dependente de Deus. Nota teológica: o nome Josué em hebraico, Yeshua, é transliterado no grego do Novo Testamento como Jesus, o mesmo nome dado a Jesus. Ambos os nomes significam o Senhor salva, o que reforça o paralelo entre Josué, que conduziu Israel à terra prometida, e Jesus, que conduz o povo de Deus à salvação eterna. A tradição judaica cristã atribui a autoria do livro de Josué, atribui a autoria ao próprio Josué, com possíveis adições feitas por escribas posteriormente, especialmente no final do livro após sua morte. Nas suas palavras finais, Josué reafirma que Deus cumpriu todas as suas promessas. Josué 23, 14. Adverte o povo a não se misturar com as nações pagãs. Ordena que sejam fiéis à aliança, pois a desobediência traria juízo, e renova a aliança em Siquém e desafia o povo com a célebre frase: escolhei hoje a quem servireis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória! Josué 24, 15. Embora tenha sido um líder fiel e corajoso, Josué cometeu alguns erros. Normal para todo ser humano. Fazer alianças com os gibeonitas sem consultar o Senhor, isso está em Josué 9, do versículo 14 ao 15, o que trouxe consequências para Israel. Não completar a conquista total de todas as regiões, deixando povos pagãos entre as tribos, isso está em Josué 13, 1, 16, 10, 17, 12 ao 13, o que causaria problemas futuros. E por último, não preparou nem nomeou um sucessor, o que contribuiu para o período de instabilidade espiritual que se seguiu no livro de Juízes.
Apesar disso, Josué é lembrado como um dos maiores exemplos de liderança e fidelidade a Deus em toda a Bíblia. O versículo-chave do livro de Josué é: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que lindo, não é? Esse é o versículo-chave do livro, porque é um versículo muito importante, porque somente obedecendo esta ordenança foi que Josué prosperou em seu caminho. Vamos para as curiosidades do livro de Josué? Josué realmente derrubou as muralhas de Jericó só com o som de trombetas? Será? Segundo o relato bíblico, sim, foi um milagre sobrenatural que mostra o poder de Deus agindo a favor do seu povo. Eu sei que existem vários tipos de interpretação aí na internet, pessoas falando de tudo, mas se você não tiver cuidado, ao observar alguns desses argumentos, você acaba tirando a glória que é de Deus, o poder dele. Se houvesse alguma coisa natural que aqueles muros caíssem, gente, não faria sentido as pessoas morarem em cima dele, porque qualquer coisa os faria cair. Então, como que Rabi ia ter sua casa lá em cima? Como que as pessoas iam ter a segurança se qualquer ventinho o muro fosse cair? Então, realmente, era um lugar muito seguro. Tão seguro ao ponto das pessoas construírem suas casas sob o muro, de tão seguro que ele era. Mas o poder de Deus, a ação sobrenatural do Senhor, não precisou de nenhuma bomba, de nenhum tiro de canhão, apenas os gritos, apenas o toque de trombeta, o pisar do chão, e Deus operou o sobrenatural. O que aconteceu com os povos que habitavam em Canaã? Eles foram totalmente expulsos? Nem todos foram expulsos completamente. Algumas tribos permaneceram e causaram problemas futuros para Israel. O dia que o sol e a lua pararam por causa da oração de Josué. No livro de Josué, durante uma batalha decisiva, Josué orou a Deus e, como resposta, o sol e a lua pararam no céu para prolongar o dia, permitindo que Israel conquistasse a vitória. Esse evento é um dos milagres mais impressionantes da Bíblia, mostrando o poder de Deus sobre a criação e sua intervenção direta na história do seu povo. É claro que hoje nós sabemos que não foi nem o sol nem a lua que parou, que houve, na verdade, ali um conjunto de ação divina para que todo o sistema solar parasse, porque quem se movimenta é a Terra e não o Sol. Então, todo o sistema giratório ali da Terra, junto com os planetas, pararam para que aquele dia se tornasse mais longo. É o poder sobrenatural de Deus, isso é só para quem crê. Vamos para o livro de Juízes, vamos tentar rapidinho passar pelo livro de Juízes, ele não é tão longo aqui o nosso comentário. E então a gente encerra. Em hebraico, lê-se Shoftim, que significa justiça. O livro de Juízes descreve um período conturbado da história de Israel, que ocorre após a conquista da terra prometida e antes da unção do primeiro rei, Saul. Durante esse tempo, Israel não tinha um governante centralizado e a liderança era exercida por juízes que eram levantados por Deus para liderar, julgar e libertar o povo dos inimigos. Juízes 2:16. O texto mostra um ciclo repetitivo. O povo de Israel se afastava de Deus, adorava deuses pagãos, como consequência eram dominados por nações inimigas, então clamavam a Deus, que levantava um juiz para libertá-los. Após a libertação, o povo voltava a viver em paz, até cair novamente na desobediência. Esse ciclo se repete diversas vezes ao longo do livro, evidenciando a fragilidade da fidelidade do povo e a misericórdia constante de Deus.
Entre os juízes destacados temos Otiniel, o primeiro juiz que libertou Israel da opressão de Cícera. Débora, a única juíza mulher que liderou uma vitória contra os cananeus ao lado do general Baraque. Gideão, levantado por Deus para derrotar os midianitas com um exército muito pequeno, mostrando que a vitória vem do poder divino e não da força humana. Jefté, que fez um voto imprudente ao Senhor e teve que cumprir uma promessa dolorosa. E Sansão, conhecido por sua força sobrenatural, sua vida mostra a luta entre a aliança com Deus e as tentações do mundo, terminando tragicamente com a sua morte ao destruir os filisteus. Além desses ciclos, o livro revela o declínio moral de Israel, com episódios chocantes como a guerra civil contra a tribo de Benjamim e a violação da lei e da justiça. O livro termina com um alerta sombrio. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25, apontando para a necessidade de uma liderança centralizada, e mostra também que ninguém deve andar pela sua própria cabeça, pelos seus próprios olhos. A autoria do livro de Juízes não é explicitamente mencionada no próprio texto bíblico, mas a tradição judaica cristã geralmente atribui a autoria a Samuel, o último dos juízes e um importante profeta que também aparece em outros livros históricos. 1 Samuel. O versículo de Atos 13, 20 é uma ótima referência para entender o contexto histórico do livro de Juízes. Depois disso, lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Agora vamos para algumas curiosidades do livro de Juízes. Juízes era como juiz de um tribunal? Não, os juízes eram líderes militares, políticos e espirituais, levantados por Deus para libertar o povo. Alguns também julgavam causas do povo, mas o papel principal era libertador e governante. Então, eles não eram como juízes de um tribunal. Existe um resumo do livro dentro dele? Sim, Juízes capítulo 2, do versículo 16 ao 19, funciona como um resumo do livro inteiro. Esses versículos explicam o padrão repetitivo do pecado, opressão, arrependimento e livramento que se repete ao longo dos capítulos. É um excelente trecho para entender a mensagem central do livro. E o versículo-chave do livro de Juízes é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Que sentença ruim. Juízes 21, 25. E para a gente encerrar, aí eu vou dizer igual alguns irmãos falam, para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos ler o livro de Juízes no seu capítulo 2, livro de Juízes, capítulo 2, onde tem um resumo do próprio livro. Livro de Juízes, capítulo 2, do seu versículo 16 ao 19. E vamos aqui encerrar com essa leitura. Diz assim: E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes,
Antes se prostituíram após outros deuses e encurvavam-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido por causa dos que o apertavam e o oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam a se e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Eu li até o 20 só para fechar, mas você vê que do 16 ao 19 ele faz o ciclo: desobediência, opressão, gemido e o juiz que vinha para libertar. E aí eles ficavam um tempo vivendo bem, em obediência a Deus, mas era só o juiz morrer, aí eles voltavam: desobediência, juízo, né, que no caso é opressão, arrependimento, e aí Deus levantava um juiz novamente. Então, é dessa forma que o livro dos Juízes acontece, nesse ciclo vicioso, até chegar à monarquia com o livro de Samuel. Samuel foi o último dos juízes. A próxima aula a gente vai trazer sobre o livro de Samuel. Que Deus abençoe você. Se você gostou da aula, dê um like. Se você tem dúvida, perguntas, pode colocar aí nos comentários. E eu estarei esperando vocês na nossa próxima aula. Que Deus abençoe.